seja um volante. Porque o Inter precisa de um volante, o Inter quer contratar um primeiro volante de ofício, né? Principalmente porque tá vendendo o Luiz Otávio pro futebol da Major League Soccer. Só que o Inter tem um volante que tá... O Inter tem um volante, Matheus, que está em conversas com o Colorado. E eu estou falando de Luiz Gustavo, Matheus. Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade. Agora, se tu pega o Luiz Gustavo de 2024, antes desse problema pulmonar, Matheus, eu vou colocar aqui na tela. Pô, o Luiz Gustavo foi um cara de 46 jogos em 2024, Matheus. Com 37 anos. 46 jogos é tudo que o Inter vai jogar praticamente em 2025. Então é um jogador que fisicamente tem uma constância ao longo dos últimos anos que é boa. A última temporada que o Luiz Gustavo fez, ele fez aqui 21/22 pelo Fenerbahçe, 28 jogos, tá? Abaixo de 30. E depois pelo Al Nassr. Estamos falando do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, tá, Matheus? Do Luiz Castro. Luiz Castro conhece o Luiz Gustavo, viu? Sim. Ele fez 32 jogos. E aí depois, o ano passado no São Paulo, ele fez 46 partidas. E aí esse ano fez só 13 porque teve esta situação envolvendo uma doença pulmonar. Mas, Matheus, vamos ver um pouquinho de lances, tá, do Luiz Gustavo, porque assim, a temporada dele de 2024 pelo São Paulo, ela foi muito boa. Ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada de 2024, tá? Com 36 anos daí, né? Com 36 anos, 36 para 37, agora ele vai ter 38. Bateu de chapa na bola pro goleiro defender. Ó a tranquilidade ali, ó. Não, vamos lá, é jogador de Europa, né? Aí a gente Europa, tá falando de volante Europa. Sabe o que me pega nele? Ele é longo, TJ. Ele é longilíneo. Olha ali, pernão, alto. Quando a gente viu o DVD do Richard, a única coisa que a gente falou do Richard parece volante. Olha o tamanho deste animal. O Luiz Gustavo a gente sabe que é a trajetória dele. E ele faz jogar, Matheus. E sabe jogar, esse é o ponto. Sabe jogar, TJ. Olha, ele organizando o time aí, ó. Cara, muita gente vai fazer a comparação e a comparação é absolutamente válida porque o Inter também faz essa comparação no bastidor e a ideia é tentar trazer um jogador deste perfil. O Inter está tentando trazer um jogador do mesmo perfil do Fernando. E o mesmo perfil, de fato, é. Agora, óbvio que não é o mesmo jogador. Claro, são pessoas diferentes, jogadores diferentes. Agora, o perfil de jogador é o mesmo. É um cara que fez a sua carreira na Europa, um primeiro volante de características muito parecidas, tá? O Luiz Gustavo é um cara alto, que tem um bom passe, organizador de jogo, boa bola aérea, boa leitura de marcação, como o Fernando. E o Luiz Gustavo é exatamente o cara dessa posição que fez muita falta para o Inter em 2025. Eu acho que é uma tentativa válida, principalmente se a gente analisar os valores, Matheus. O Inter não vai pagar nada para trazer o Luiz Gustavo, tá? E vai pagar um salário que não é dos mais altos. O Inter vai pagar algo em torno aí de 500 ou 600 mil reais pelo Luiz Gustavo. É pouco? Não é pouco. Mas, pro que o Inter já pagou para outros horrorosos aí, Matheus, esses 500, 600 mil pro Luiz Gustavo não é a coisa mais cara do mundo. É claro que tudo vai depender de como que o Luiz Gustavo performaria no Internacional. Mas ele é o cara que o Inter está procurando. 500, 600? Entre 500 e 600 de salário, tá, Matheus? É barato, tá? É barato. Caso não dê certo, ficar na reserva não é um salário absurdo pro tamanho da aposta que o Inter faria em cima do Luiz Gustavo. Só o comparativo do Fernando que tu citou, TJ, me permite, por favor? Sim. Luiz Gustavo tá numa prateleira superior à do Fernando. Claro. Em termos de carreira? Carreira. Não sei. Eu não sei. O Luiz Gustavo é volante de seleção, afirmado em seleção. A carreira do Luiz Gustavo... O Fernando não jogou a Copa do Mundo. O Fernando não jogou a Copa do Mundo. TJ. Isso dá... E não é que não é o Luiz Gustavo convocado para a Copa. Não, o Luiz Gustavo jogou uma Copa do Mundo. Isso, titular absoluto. Foi um titular daquela Copa do Mundo. O Luiz Gustavo ele tem essa grande diferença para o Fernando. Se tu quiser comparar jogador, aí eu acho que os dois estão no mesmo barco. São dois grandes atletas. O Fernando tem algumas vantagens, o Luiz Gustavo tem outras. Eu particularmente prefiro o Fernando, o jogador Fernando,
do que o jogador Luiz Gustavo. Agora, a trajetória no futebol do Luiz Gustavo é maior do que a do Fernando. O pessoal perguntando quais os títulos dele. Eu já vou abrir aqui os títulos do Luiz Gustavo, tá? Mas ele já ganhou algumas coisinhas. Ele já ganhou ganhou muita coisa. Ele já ganhou algumas coisinhas aí, o senhor. Cara, jogou no Bayern, velho. Jogou no Bayern. E importante dizer, tá, Matheus? O vídeo não tá em looping. Esse é o jogo do Luiz Gustavo mesmo. Ele passa o jogo todo carteando, irmão. Ele fica o jogo inteiro carteando. TJ, é que é uma carteada curta, né? É a carteada pro lado. É a carteada curta, mas que é a carteada. Ele não é o cara do lance de muito destaque, tá? Talvez seja até meio difícil fazer um grande skills dele. Porra, sapatada aqui, hein? E gol, e caixa. Mas ele participa. Isso aqui é tudo de um jogo, tá? São os lances do Luiz Gustavo em uma partida contra o Goiás. Mas ele é um cara de muita posse de bola no meio-campo, controle de bola no meio-campo e que fez uma ótima temporada em 2024. Em 2025 teve problemas de saúde, né? Não foi nem de lesão, foi um problema de saúde, um problema pulmonar que fez com que ele estivesse fora. Quem pediu aí os títulos, tá? Do senhor Luiz Gustavo. Vou passar aqui, tá, Matheus? Vamos lá. Títulos do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tem uma Copa das Confederações pela Seleção Brasileira, né? 2013, que ganhou da Espanha a final de 3-0, ele era titular daquele time. Ele já ganhou uma Champions League, tá? Pelo Bayern de Munique, em 2013 também, aquela final contra o Borussia Dortmund. Ele era daquele time. Também estamos falando aqui, Matheus, de uma Bundesliga, 2 Copas da Alemanha, uma Supercopa da Alemanha e uma Supercopa do Brasil. São esses os títulos que o Luiz Gustavo tem, Matheus. Ele tem uma coisa que tu não citou, né, TJ? Que pra mim é o grande ponto da trajetória do Luiz Gustavo. Ele é natural de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Estamos falando de Pindamonhangaba aqui, Matheus. A gente está falando de Pindamonhangaba. Ele é de lá, TJ. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Tá? Vamos lá, carreira do nosso amigo Luiz Gustavo, tá? Base CRB, vai pro Ipanema, Corinthians de Alagoas, CRB e aí vai pro Hoffenheim, tá? Do CRB. Emprestado pro Hoffenheim, fica lá no Hoffenheim, aí ele começa a sua trajetória de sucesso. Vai pro Bayern de Munique em 2010. Joga 3 temporadas pelo Bayern de Munique e vai pro Wolfsburg. Depois que ele vai pro Wolfsburg, exatamente depois daquele título da Champions League de 2013, tá? O Bayern de Munique traz o Guardiola traz o Xabi Alonso, e aí o Luiz Gustavo mama e vai pro Wolfsburg campeão da Champions. Ele, por exemplo, não tem o título do Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique, porque ele já estava no Wolfsburg. E aí pelo Wolfsburg ele joga 2 temporadas, vai pro Marselha, sempre como titular, vai pro Fenerbahçe, sempre como titular, joga uma temporada no Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, como titular, e aí vai pro São Paulo, onde ele, o ano passado, foi titular, e agora não teve tanta sequência nessa temporada. Cara, em termos de currículo, Matheus, é incontestável, tá? É incontestável o currículo do Luiz Gustavo, é incontestável o que ele jogou, o perfil, a categoria desse jogador, e isto é incontestável. O que se contesta e se coloca em dúvida? A condição física desse jogador, que no ano passado fez 13 jogos na temporada.